Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é dia 3 de novembro, 15h30, e estamos começando o Momento Bom Samaritano. Como todos os dias, a primeira parte, a parte onde a gente faz a acolhida, né? Então, onde a gente recebe as pessoas, onde a gente conversa um pouquinho, e depois a gente vai para a parte onde a gente faz a nossa reflexão, né? Então vamos esperar agora os próximos minutos, as pessoas chegarem, cumprimentar as pessoas, né? Então vamos aqui nesse primeiro momento, né, receber cada uma que estiver chegando, né? Quem chegar a gente vai ficar muito feliz, né? Porque é sempre bom a gente poder dividir um pouco, né, essa nossa visão, essa nossa participação, né? E hoje tem uma coisa muito interessante, sabe? Né? Aliás, eu tenho que parar de dizer que hoje tem uma coisa muito interessante, todo dia tem uma coisa muito interessante, né? Se a gente não ver alguma coisa interessante na palavra de Deus, se a gente não ver alguma coisa atual na palavra de Deus, é porque a gente não está entendendo o que está sendo mostrado para a gente. É sempre um risco, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? Se lembram disso? Ela existe para a gente no dia de hoje, não é para outro dia, né? Então, vamos ver aqui, né, as pessoas que vão chegar hoje para conversar com a gente, né? Cada hora a gente espera um pouquinho, né? Ontem, então, que eu quase não consigo entrar, né? Foi um problemão, né? Então, a gente tem que esperar um pouquinho, né? Chegou alguém. Quem chegou? Oi, Gaioso, paz e bem. Tranquilo, Algarte, paz e bem. Sabe, pessoal, ontem eu pedi oração para uma paroquiana minha que estava internada, né? Mais tarde, oi, Maria Alice, paz e bem. Ontem eu pedi oração pela Glória, né, minha paroquiana, que estava internada por Covid. No fim do dia, eu fiquei sabendo que acho que ela foi para o CTI, né? Então a coisa piorou. E hoje de manhã eu fiquei sabendo que o pai dela está internado no CTI, né? Então, assim, é uma situação complicada, né? Djalma, Doraci, paz e bem. Ébano, paz e bem. Então, pessoal, assim, eu queria que vocês, né, a Maria Alice falou, né, para você, né? A Maria Alice está falando, a Celinha me falou, né? Então, hoje nós estamos com a Glória no CTI, com o pai da Glória no CTI, né? Eu estou sabendo de um seminarista, né, que está internado também em estado grave, né, uma sepsemia, né? Então, assim, eu queria pedir a vocês que vocês pegassem um momentinho do dia de hoje, rezassem por aqueles, sem problema, vovô, pode fazer à vontade. Meu pai, né, a gente chama ele de avô por causa das crianças, né? Senão as crianças vão se confundir. Aí ele está preocupado do barulho do liquidificador atrapalhar a live. Eu digo que não tem problema nenhum, né? Exatamente, Maria Alice, o João Pedro, né? Então, pessoal, assim, eu queria pedir para vocês que vocês
hoje, durante o dia, né, façam uma oração, né? Assim, óbvio, né, que eu quero que vocês rezem por esses três, né? Até porque são pessoas que eu conheço, então eu quero, porque eu me preocupo com elas, né? Mas assim, vamos também rezar um pouco por todos os doentes, né? A nossa fé sempre foi uma fé de uma dimensão comunitária. Então a gente não pode pensar numa vida só nossa, né? A gente não pode pensar numa salvação só para nós, né? Gostei muito no Fratelli Tutti, número 137, quando o Papa fala assim: ou nos salvamos todos ou não se salva ninguém. Ele está falando sobre a epidemia, né? Mas eu acho que isso é importante que a gente entenda, né? E isso acho que, de certa forma, é para o tempo todo nosso, né? O tempo todo, acho que a gente tem que pensar assim, né? Se um não apoiar o outro, se um não ajudar o outro, se um não se preocupar com o outro, se a dor do outro não nos perturbar, né? Tem até uma música muito bonita, né? Que vocês podem encontrar no YouTube com a gravação que tem é com a Beth Carvalho, com a Mercedes Sosa. Coloque assim, que a dor não me seja indiferente. E procura lá que vocês vão ver. É uma música muito bonita, sabe? Eu acho que vale a pena vocês ouvirem, tá? Né? Então vamos dar mais... Já deu 7 minutinhos, vamos começar? Vamos nós? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão do reino de Deus. Jesus respondeu: O homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceite minhas desculpas. O outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então, o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu me mandas fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalho e obriga as pessoas a virem aqui, para que a minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Enquanto eu estava aqui lendo, a Fátima entrou. Fátima, paz e bem. Sabe, pessoal, é muito interessante, né? Eu falo que Jesus, isso aqui é uma parábola, né? Ele não tem nenhuma explicação, ele não dá uma explicação do que é isso, né? Mas ele faz umas parábolas assim muito palpáveis, né? Porque Jesus, ele tem um ensinamento muito palpável, ele não fica assim contando uma historinha, batendo um papo, não, ele faz uma coisa bem ali, né? E aqui nós temos algumas coisas que são muito interessantes, né? Porque se vocês olharem bem, vocês vão ver o seguinte, que nós temos aqui uma questão, que é uma contraposição
não gosto, não é bem essa palavra, mas vamos pôr assim uma, uma colocação muito interessante, né? Oi, Denise, paz e bem. Então, no primeiro momento, você tem uma coisa que era muito comum naquela época, que eram os banquetes. Então, as pessoas ricas davam banquetes. E o banquete você comia do bom e do melhor até dizer chega, né? Então, o banquete sempre foi uma coisa de satisfação, né? Falar de um banquete era satisfação garantida. Quem fosse no banquete ia comer até dizer chega, tá? E aí, você tem o seguinte, esse banquete, ele chamou as pessoas que habitualmente eram para ser chamadas para os banquetes. Ele chamou aqueles que a sociedade espera que você chame aos banquetes, né? Ou seja, ele chamou as pessoas, vamos dizer assim, que era a nata da sociedade. Aqueles que eram considerados os escolhidos, o que tinha de melhor na sociedade, né? E assim, é interessante vocês verem assim as pessoas que pedem desculpas, né? Então, olha só, o primeiro, eu comprei um campo, preciso ir vê-lo, né? Ou seja, era um homem que tinha uma riqueza ligada à agricultura, devia ser um campo muito grande que ele tinha, porque ele foi lá ver o campo e não tinha tempo de ir ao banquete, né? Então, ele é um homem rico, ele comprou um campo muito grande. Como ele comprou um campo muito grande, ele não tinha tempo de ir ao banquete. O segundo, né? Eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Então ele comprou uma posse, né? Ele comprou uma quantidade, né? Ele comprou um bem. Era um homem que tinha muita riqueza. Ele tinha bens, muitos bens. Entrou alguém. Talita Cesarete, pai, né? Então, assim, quando você tem uma pessoa que compra bens, e esses bens são muitos, ela não teve tempo de ir ao banquete, né? E o terceiro homem era um homem que tinha um status social, né? Ele havia acabado de se casar, era um homem que tinha conseguido um casamento muito bom, né? Lembrando que naquela época, para você casar, você tinha que dar o dote, tinha um dote, né? Você recebia um dote se você casasse. Então, vamos combinar que era um homem que tinha uma posição social, e essa posição social impediu que ele participasse do banquete, né? Observem bem, então, um homem são 3 homens que têm posição social, um ligado à agricultura, um ligado aos bens e um ligado à posição social como um todo. E esses 3 homens preferem isso a participar do banquete, né? Quantas pessoas hoje se apegam às suas posses, se apegam a seus status, se apegam a ter cada vez mais, né? E abrem mão do banquete, abrem mão de ser, porque querem ter, né? E aí não deu certo. Não deu certo, eles não foram para o banquete. Qual é a reação do dono do banquete? Ele vira e fala assim, não quiseram, tudo bem, não tem problema. Chama os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Pessoal, só faltou a viúva, né? Só faltou a viúva. Porque viúva não quer ser chamada, porque mulher não existia naquela época. Mulher não tinha nenhuma importância naquela época,
A mulher era um bem que você dava, você negociava. Ah, você quer ficar com a minha esposa? Ah, mas quanto você vai me dar para... Você quer ficar com a minha filha? Não sei. Quanto você vai me dar para eu ficar com a sua filha? Ah, vou te dar tanto. Ah, tá, então tudo bem. Ou então assim, nossas famílias são poderosas, vamos juntar as minhas filhas, as nossas famílias, então casa minha filha com qual filho seu? Ah, com tal, tá bom, beleza. Ou seja, mulher, né? Infelizmente, tem muita gente que pensa sobre a mulher até hoje assim, né? Infelizmente. Mas aí eles chamam os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, aqueles que ninguém dava bola na época, né? Havia, assim, normas para você se preocupar com essas pessoas. Oi, Daniel, paz e bem. Havia normas para você se preocupar com essas pessoas. Mas elas não mereciam nenhum respeito. Ninguém achava que elas valiam alguma coisa. Elas valiam tão pouco que havia normas religiosas para protegê-las, porque elas eram consideradas assim a escória da sociedade, né? E de certa forma ainda são, né? O doente, o incapaz, paz e bem, Daniel, o incapaz, o doente, o aleijado, o pobre, até hoje sofrem preconceitos em nossa sociedade, né? Oi, Carla, paz e bem. E aí, olhando isso, assim, me foi impossível não fazer aqui um paralelo com o santo de hoje. Vocês conhecem o santo de hoje? São Martinho de Lima. Alguém já ouviu falar dele? Né? Não ouviram? Ah, é normal, tá? Porque, afinal de contas, é um santo latino-americano. Então, já perdeu espaço, né? Além de ser um santo latino-americano, né, ele era um filho bastardo, né, de pele escura. Né? Uns dizem que era mulato, outros dizem que era pardo, outros dizem que era negro. Como eu não tenho confirmação, eu vou dizer que ele não era branco. Tá? Então, o que aconteceu? Ele sendo um filho bastardo negro, as pessoas não tinham nenhum respeito por ele. Pelo contrário, até humilhavam ele. O que ele fez? Adivinha? Ele foi ao encontro dos miseráveis, dos doentes, cuidava dos pobres, né? Se tornou dominicano, né? E era um homem que ele vivia em função dos humildes, né? Tanto que a iconografia dele é ele com uma vassoura. Se vocês verem algum dia um santo, né, magro, negro, com uma vassoura, é São Martinho de Lima, né? E é muito bonito você ver que São Martinho, ele segue exatamente esse evangelho que a gente está vendo aqui. Ele se dedica ao pobre, ao humilde, ao coxo, ao cego, aquele que ninguém quer, aquele que ninguém respeita, né? Ele próprio era vítima desse preconceito, né? Só que ele sabe que você tem que fazer uma escolha na vida, né? Eu já falei sobre essa escolha algumas vezes. A escolha entre você ter ou você ser, né? Você vai poder ter muito, né? Ter muito. Você pode ter muito dinheiro, muitas posses, muitas propriedades, pode ter muito poder, pode ter muita posição social, como esses homens aí, tá? Ou você pode ser. Você pode ser uma pessoa que segue a Jesus, tá? Você não vai poder ter as duas coisas. Você não pode ter e ser, né? Entrou alguém que eu não estou sabendo quem é. Mimizinha RJ. Paz e bem, Mimizinha. Sabe, pessoal, não dá para você juntar coisas. Não dá para você misturar as duas coisas. E não dá, porque não dá para você adorar a dois senhores. Você não pode adorar a Deus e ao dinheiro, né? Que é o que você tem aqui claramente. As pessoas
podem escolher aquela vida. A vida é limitada, né? A vida que você vai ter lá com as suas posses, com o seu poder, com as suas fazendas, com seus negócios, né? Com seu status social. Ou você pode ser uma pessoa que segue a Jesus, que valoriza o pobre, valoriza o doente, valoriza o preso, valoriza o dependente, valoriza o desempregado, o mendigo, o doente. Você não pode ser as duas coisas, né? E Jesus é muito claro aqui. Vai, procura lá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mas, Senhor, ainda tem espaço. Então vai lá e busca o resto, aquilo que ninguém mais quer, aqueles que ninguém valoriza. Vai lá e encontra as mulheres, as pessoas que ninguém dá bola, as viúvas, os imigrantes, os refugiados, os desempregados, os dependentes químicos. Vai lá para esse povo todo e traz para cá. Traz junto para mim. Mas, Bernardo, essas pessoas podem ser salvas? Podem. Podem. Né? A gente tem que parar de achar que porque você tem uma posição social, porque você é respeitado, é que você vai ser salvo. Jesus nunca falou isso. Pelo contrário. Jesus sempre falou o seguinte: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o próximo como a ti mesmo. Entendem isso? Você só pode amar a Deus se você ama o próximo. Não existe amar a Deus sem amar ao próximo. Quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Né? Bernardo, quem foi que falou isso? João. João fala isso. Né? Terceira epístola de João. Então a gente tem que parar de achar que a gente vai poder viver obtendo tudo para nós e nada para os outros, né? Os verdadeiros ricos de boa vontade têm humildade incrível. Sim, sim. Né? Na verdade, sabe? A gente tem que ver, né, que a pessoa que realmente tem dinheiro, né, e é uma pessoa que segue Jesus, ela não ostenta o dinheiro dela. Porque ela sabe que aquele dinheiro é a oportunidade de fazer o bem, e não é o bom por si só. Né? Isso é muito importante, sabe, pessoal? O Papa Francisco está para iniciar agora o encontro Economia de Francisco, né, que aqui no Brasil nós chamamos de Economia de Francisco e Clara. A gente acha que é essencial incluir essa visão feminina na economia, né? E vamos falar sério, né? A gente precisa de uma visão feminina, a gente precisa de um jeito feminino, né, na economia, como eu acho que a gente precisa de um jeito mais feminino na sociedade, como eu acho que a gente precisa de um jeito mais feminino na igreja, tá? E uma das coisas que se fala nessa questão da economia de Francisco e Clara, né, e isso parte do Papa Francisco, que é necessário que a gente pense uma economia aonde a gente possa desenvolver todos ao mesmo tempo. Né? Onde o desenvolver não seja eu vou me dar bem e os outros que se danem. Não. Eu quero me dar bem, mas eu preciso trazer os outros comigo. Né? É uma visão onde eu devo pensar assim, o que eu posso fazer para melhorar toda a sociedade ao mesmo tempo? Né? E assim, existem coisas que vocês não imaginam, né? Nós temos experiências no Brasil, por exemplo, de moedas solidárias. Né? Ou seja, aquele grupo de pessoas se reuniu e criou uma moeda deles.
né? E aí o sujeito que está desempregado, por exemplo, pode fazer uma atividade e ganha aquela moeda. Né? Eu te dou tanto dessa moeda. Mas, Bernardo, mas o que ele vai fazer com isso? O cara do bar aceita a moeda. O cara da venda aceita a moeda. O padeiro aceita a moeda. Porque ele pode comprar outras coisas dentro daquela comunidade com aquela moeda. Né? E aí, às vezes, a pessoa que tem menos, né, tem um emprego que dá ele pouco, ele pode aproveitar e trabalhar e ganhar um pouco mais da outra moeda, da moeda solidária. Né? Existem bancos comunitários hoje em dia. Né? Então, a comunidade X, né, recebe de alguém, olha só, essa é a diferença. Né? Aqui a pessoa, em vez de comprar 5 juntas de boi, comprou 4 juntas de boi, com dinheiro que ela ia fazer a quinta, ela doou para aquela comunidade fez um banco. E eles emprestam o dinheiro para ajudar as pessoas a desenvolverem dentro da comunidade. Né? Então você pega, por exemplo, uma comunidade, você tem uma experiência dessas que eu conheço, sei que existe, ouvi eles falando lá na região de Serra, né, uma cidade do cinturão de Vitória, que eles fizeram um banco comunitário com 100 mil reais. E eles, por exemplo, mudaram a natureza das coisas que são vendidas dentro daquela comunidade carente. Aquela comunidade carente, os bares vendiam essencialmente bebida, cigarro, né, e uma ou outra besteira, mas essencialmente vendiam bebida e cigarro. Né? Com essa entrada do banco, eles começaram a vender arroz, feijão, café, né? Ou seja, outras coisas. A comunidade se desenvolveu. Né? Aí você fala assim, mas Bernardo, o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? Isso tem a ver pelo seguinte, porque é o momento onde as pessoas deixam de se preocupar em ter, e ganhar, e ser poderosa, ser rica, ser tudo, e começam a olhar para o outro lado. Né? Por que esses 3 homens eles deixaram de participar do banquete? Eles não eram pessoas respeitadas na comunidade? Eram. Bernardo, eles não eram pessoas boas? Eu acredito que eram pessoas boas. Mas para elas era mais importante a posição social, era mais importante a quantidade de terras que elas tinham, era mais importante a quantidade de bens que elas tinham do que as pessoas com quem elas conviviam. E enquanto o lucro, o dinheiro for mais importante que a vida, nós vamos continuar tendo dramas em nossas comunidades. Nós vamos continuar tendo dor e sofrimento em nossas comunidades. Por isso que eu digo que hoje, mais do que nunca, nós temos que escolher, né, entre o ter e o ser. Né? Entre ter bens, posição social, poder, né? Ou ter vida. Entre ter muitos bens ou ter vida em plenitude. E por isso eu peço a vocês, escolham a vida, e a vida em plenitude. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso, né? Eu precisava falar para vocês um pouquinho de São Martim de Lima. Eu gosto muito de São Martim de Lima, é um dos meus santos de devoção, por causa dessa opção, né? A opção de escolher os mais humildes, escolher os trabalhos mais humildes, aquilo que ninguém respeitava era a vida dele, né? Geralmente os verdadeiros empreendedores, eles procuram gerar empregos e não lucros. Ô, Duda, entrou no finalzinho, Duda, mas não tem problema não. Ainda dá tempo de pegar a bênção e eu vou te mandar o link da live para você acompanhar a live, tá, Duda? Tá legal? Sabe, Carla, atualmente a coisa tá muito feia. Luísa, minha prima. Oi, Luísa, chegou no finalzinho. Luísa é minha prima, pessoal. Depois eu te mando a live para você ver se me aprova, Luísa.
Sabe, pessoal, o problema é que hoje em dia a coisa está ficando muito ruim. Mas muito ruim mesmo. Antigamente, a pessoa tinha que gerar um negócio, uma coisa para fazer, para ganhar dinheiro. Depois, a coisa ficou muito ruim, porque as pessoas agora, hoje em dia, elas podem ganhar dinheiro sem gerar nada. Né? A pessoa pode pôr um dinheiro na bolsa, dali a uma semana ele tem um monte de dinheiro a mais e não gerou nada. Pessoal, se você pensar que você faz isso, em vez de você poder ajudar alguém que está precisando de um apoio, é exatamente o que o homem dos bois fez aqui. Eu tenho que cuidar das minhas 5 juntas de boi, eu não posso ir para me encontrar com o senhor. Né? Luísa, sim, atrasada. Tem problema não, Luísa, a gente sabe da sua ocupação, mas eu te mando a live, porque sobe no IGTV, né? O Instagram põe agora, me dá o IGTV. Então eu mando pro IGTV, depois eu te mando para você ver, depois me diz se você gostou, tá, Luísa? Sabe, pessoal, então a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente tem que escolher se a gente vai seguir, por exemplo, o santo de hoje, que é São Martinho de Lima, que resolveu. Ele podia ter brigado, exigido que seu pai, que era um nobre, o reconhecesse, podia ter criado uma quizumba. Ele falou assim, não, o senhor é meu pai, é nobre, mas não quer me reconhecer? Azar o seu, eu vou cuidar dos pobres. Azar o seu, eu vou cuidar dos doentes. Azar o seu, eu vou cuidar dos mendigos. Né? E aí São Martinho de Lima, que é até hoje representado um santo com uma vassoura, né? É santo. Ele não teve campo, ele não teve bois, ele não teve casamento. Ou seja, ele não teve o poder agrário, não teve o poder dos bens, não teve o poder social. Né? Mas ele teve vida. Ao buscar o irmão necessitado, ao buscar o irmão que precisava, ao buscar o irmão que sofre, ele teve vida. Né? Fátima está dizendo, infelizmente o que você está dizendo é verdade. Ganância é coisa horrorosa, né? Ganância é um problema, as pessoas querem e fazem qualquer coisa para ter. Né? Qualquer coisa é válida para eles terem. É por isso que a gente tem que ir contra isso. Né? A gente tem que mostrar ao mundo que nós somos diferentes. É por isso que eu falo para vocês. Né? Leiam um pouco sobre São Martinho de Lima. Tá? E aqueles que puderem, acompanhem Economia de Francisco. Vai, inclusive, passar no YouTube, numa série de canais aí. Acompanhem, porque acho que é importante. Né? Eu vou fazer o esforço para acompanhar tudo que eu puder, né, para eu poder lucrar com isso. Tá? Vou terminar agora e vou dar a minha bênção para vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Martinho de Lima, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Os que podem, fiquem em casa. Os que não podem, tomem cuidado. Vamos todos usar máscara, tá? Isso vai passar. Até lá, fiquem protegidos. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Cuidem dos menos favorecidos. E o Senhor sempre estará convosco. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, 15h30. Abração.